E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês aí. Nós vamos dar início à nossa aulinha de hoje, tá? E hoje eu quero já fazer um geral sobre as duas últimas unidades aí do nosso livro, né? 4.2 e 4.3. Falar de liberação miofascial e falar de mobilização neural. E eu já adianto aqui que eu tenho uma ideia já, né? A gente repetir participações aqui na nossa aula para as próximas 2 semanas, tá? Então, aí minha ideia é a gente dar um geral aqui hoje para vocês poderem entender um pouco da técnica, para depois a gente ter aquela aula com participações aí, né, com convidados profissionais e tal, para eles passarem um pouco da vivência deles, atendendo pacientes, né, com essas técnicas e as vivências, as experiências que eles estão passando, entendeu? Então, essa é a ideia para as próximas 2 semanas. Por isso que hoje eu vou passar, de certa forma, assim, o geral, né? Que a gente conhece das técnicas e tal, tá bom? Como já temos aí o nosso horário avançado, eu não vou aguardar o restante da turma acessar, não. Já vou dar início aqui. De cara, também já quero deixar avisado que nós temos lá na... Você vai entrar na... Depois eu vou passar o recado no grupo, mas na pré-aula 3.3, já tem lá liberada a atividade parcial 2, atividade 1 da parcial 2, tá? Já está lá para ser feito, para ser entregue na data correspondente lá, tá certo? Tem todas as explicações, depois eu vou enviar no grupo lá, tá certo? Então, eu já tenho aqui, já estou convidando uma galera aí para participar na semana que vem. A ideia na semana que vem é falar sobre liberação miofascial, e a galera já tem experiência muito com a manual e muito com a instrumental, né? Então, é uma galera boa aí. E para outra semana também a gente fala de mobilização neural, e aí tem uma galera também que já tem uma experiência legal aí, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha um grupo de estudo, a gente estava discutindo algumas coisas, e um dos papos foi mobilização neural. Então foi assim um crescimento, aproveitamento para todo mundo. Certo? Então vamos lá, vamos falar de liberação do facial, né? O que seria essa técnica, né? Então, lá no livro de vocês, nós temos, né, que essas técnicas, elas são muito fáceis de serem aplicadas, né? Mas exige do fisioterapeuta que ele tenha todas aquelas coisas que a gente fala, né, sempre, né? O conhecimento, o estudo, saber avaliar corretamente o paciente, saber se ele tem indicação ou contraindicação para aquela técnica, tá? Então, tudo isso vem antes de ser aplicado uma liberação miofascial, por exemplo, ou a mobilização neural, que a gente também vai falar, tá? Então, tem que haver esse cuidado, né? Se a gente for falar assim, ela vai ser uma técnica que a gente pode definir como o seguinte: é uma manipulação das bandas de tensão presentes na face muscular, através de pressão manual, tá? Isso manualmente, mas tem o instrumental? Tem o instrumental. Tanto que está na moda aí, tanto o kit, né, e eu tenho kit que eu posso mostrar depois, e ventosa. O pessoal está usando muita ventosa para liberação miofascial. Pegou lá um item que é tem que ir lá ver. Pegou um item lá da, da saúde chinesa, né? E, e colocou com outro intuito, né? Mas até há pouco tempo aí tinha uma galera fazendo um estudo para ver se não tava, para ver se não refutava essa questão da liberação miofascial através de ventosa, né? Que o pessoal estava usando muito assim de qualquer jeito. Então, vamos fazer um estudo aqui, ver se realmente é aplicável, se existe todas aquelas questões de princípios, né? Direção, nível de pressão, essas questões, tá? Então, depois, esse é até um papo que a gente pode deixar para a ideia da aula, né? Com a galera que é profissional aí na semana que vem, porque já fica bem legal. E isso é legal, até eu já estou dando a dica para vocês, é uma coisa que vocês podem já ir lendo, anotando dúvidas, para vocês fazerem perguntas,
com relação ao tratamento de paciente, né? Já que isso é uma técnica, por exemplo, que nos últimos 5, 6, 7 anos aí cresceu pra caramba o uso disso, né? Então, é bom vocês perguntarem, tá certo? Então, nós vamos mobilizar a fáscia, né? A fáscia, que é aquele tecido conjuntivo ali logo abaixo da pele, né? As camadas da pele, e que envolve o músculo, e tem também as fáscias internas do músculo, né? Então, temos as fáscias viscerais. Então, essa fáscia sendo mobilizada, ela vai gerar resultados. Então, a gente pode ter, nós podemos ter dor, podemos ter alguns sintomas, perda de ADM, entre outras coisas, associada à perda da face, entendeu? Da mobilidade dessa face. Porque ao mesmo tempo que nós mexemos, né, nós nos movimentamos, a face tem que acompanhar esse movimento. Então, é importante que ela esteja sempre bem móvel, né? Então, nós vamos fazer isso, manipulá-la com a mão, com pressão manual, ou até mesmo com instrumental, tá? Só um minutinho, deixa eu responder uma pessoa aqui, gente, eu continuo aqui. É uma pessoa que eu estou convidando aqui para participar da aula da semana que vem, da liberação facial, e ele mandou mensagem aqui agora. Então, vamos lá. Vou começar a passar o slide aqui. Então, eu gosto de começar com essa frase, né? Cadê? Opa, passei errado aqui. Então, olha só, eu peguei na época que eu montei essa aula aí, eu baseei em livros, entre outras coisas, tá? Então, esse slide não está associado com o slide do livro, mas muita coisa que vai ser falada aqui também tem lá no livro, tá bom? Então, o Marcel Proust, né, ele não era fisioterapeuta, ele era poeta, mas ele citou sobre a dor, né? E ele disse o seguinte: não existe nada como uma dor corporal difusa, né? Uma dor assim que você não sabe muito bem como descrever, que se estende e irradia para outras regiões, a qual, no entanto, cede para desaparecer completamente, se o terapeuta aplicar os seus dedos de ponto preciso de onde ela emana. Tá? Então, ainda assim, a sua distribuição faz com que parecesse tão vaga e sinistra que, impotentes para explicá-la e até mesmo localizá-la, nós imaginávamos que não houvesse possibilidade de cura. Então, essa frase aqui, eu gosto de pensar nessa citação do Marcel Proust, porque, assim, muitas vezes o cara está sentindo uma dor, e para ele a dor é insuportável, e até por conta dessa dor, né, que passa-se até mesmo, envolve não só o físico como o mental, esse incômodo tão grande, esse sofrimento, a pessoa começa a desacreditar que isso pode ter uma solução, tá? Mas ele coloca ali que isso pode desaparecer, ceder, desaparecer completamente, né? Se o terapeuta atuar exatamente na origem do problema, né? Então, um terapeuta atuar na origem do problema, ele tem que saber, né, avaliar esse paciente, saber aplicar a técnica corretamente. Não vale só para liberação miofascial, né? Vale para todas as técnicas manuais aí, tá? Então, assim, apenas uma lembrança aqui de como fazer isso. Então, a liberação miofascial, gente, ela provém de muitas técnicas manuais. Tem um método chamado Rolfing, que surgiu por causa dessa senhora aí. E ele é uma metodologia de liberação miofascial, tá? É um conceito Rolfing, né? Também chamado de integração estrutural, surgiu a partir dessa norte-americana aí, né? A Aida Rolf, se não me engano é Aida que pronuncia o nome. Tá? Ela viu que o filho dela tinha um problema estrutural, no sentido de disfunções, posturas incorretas e tal, e dores. E ela começou a fazer pesquisa sobre yoga, quiropraxia, osteopatia, até várias técnicas manuais, e ela elaborou um método, né?
que ela chamou de integração estrutural, mas os alunos homenagearam com o sobrenome dela, né? E aí ela praticamente ela estruturou um tipo de liberação miofascial manual, tá? Para tratar aí né, a fáscia, entre outras questões, tá? Ela foi pioneira nesse trabalho miofascial, e olha que ela não é fisioterapeuta, ela era bioquímica, né? Então, a necessidade, né, de criar algo, de repente até para pessoal, como era o caso do filho dela, e ela, pelas pesquisas, ela descobriu como fazer isso. Né? Ela observou que a fáscia, né, como a gente sabe, ela é composta por fibras de colágeno, né? E essa consistência dessa fáscia ela pode variar mediante trabalho mecânico exercido. Então, se você aplica energia, né, você energiza essa fáscia, né, aplica pressão manual, né, você pode transformar essa fáscia de uma fáscia mais rígida em algo mais móvel. E aí isso melhora, né, o direcionamento, a distribuição e a elasticidade das fibras de colágeno dessa face. Então, é como se você reestruturasse a fáscia, né? Você vai atuar diretamente nela para que você gere uma melhora, né? Com isso, os sintomas desaparecem, como a dor, como a perda de ADM, né? A dificuldade de movimentação, entre outras tantas questões que podem ser aplicadas aí com a liberação miofacial, tá? E aqui nós temos imagens dela, né? Essas fotos aqui todas em preto e branco mesmo, porque eu não encontrei nenhum registro assim dela atuando com fotos em cores. Mas note como ela já atuava na ideia com crianças, entendeu? Desde muito tempo. Só que pelo estilo de roupa da galera aqui, ó, você já começa a entender que isso já tem um tempinho aí, né? Deve ser década de 70, 80, por aí. Até menos, talvez. Tá? Aí ela idealizou esses blocos, né? Em que, se você tem uma pessoa com postura correta, você tem alinhamento de determinadas estruturas, tá vendo? Os blocos estão alinhados. Mas se a pessoa tem desvios posturais, por de repente uma face aderida, uma face não muito móvel, ou você pode gerar desvios posturais, e os blocos ficam como se fossem tortos, tá vendo? Então temos três tipos de esquema aqui. Aqui nem se fala aqui, além de estar desviado, está rodado, né? Aqui também é a mesma ideia. Então se você olhar, ó, a pessoa perde o alinhamento, ela passa a ter uma postura incorreta. Tá? Então, a ideia é fazer uma avaliação correta da postura da pessoa, né, pensando nessas ideias dos blocos aí, e através da aplicação da técnica, você reestruturar. Tá? É lógico, gente, como fisioterapeutas, a gente tem que pensar fora da caixinha. Ah, então só vou usar só liberação facial para tratar. Até posso, mas a ideia é que você pode utilizar de outras coisas para colaborar para a melhora do paciente. Então, você pode aplicar, de repente, uma liberação miofascial para depois ir para um trabalho de cinesioterapia, fazer um fortalecimento muscular, né? Porque aí o músculo reforçando e a face não está mais aderida, ela permite a mobilidade, esse músculo reforça e traz aquela estrutura para o lugar e mantém, porque ele ganhou tônus, então ele mantém a estrutura no lugar, tá? Então, as coisas vão caminhando assim, embora são conhecimentos compartimentados, a gente funde todos os métodos e as técnicas para um único objetivo, para cumprir o objetivo, tá? Tem um vídeo aqui, mas eu acredito que ele não vai rolar. Eu vou deixar rolando aqui, porque como eu estou gravando a aula, vai aparecer para quem quiser depois dar uma olhada. Mas vocês podem procurar na internet esses vídeos sobre Rolfing, sobre liberação miofascial. Eu vou dar a dica aqui de um canal de YouTube do Robson Cita, né? E vocês vão poder ver alguns vídeos. Eu tenho até alguns vídeos aqui, mas eu não sei se vai rolar. Mas ele é bem didático, um fisioterapeuta. Ele faz mostra técnicas assim de uma forma bem didática. Notem como é feito, né? São deslizamentos, tá vendo? Lentos, direcionados com o ventre muscular. Pode ser
a utilizado, né, movimentos corporais juntos, tá? Pode ser associado à respiração, aí a respiração, o livro cita, né, que é a pompagem, que pode ser usada também. Os dois vão mexer com a face, então é bem interessante a metodologia, tá? Ó, já temos um convidado confirmado para a semana que vem. O segundo está correspondendo aqui agora, enquanto eu rolo o vídeo. Ó, você pode, assim como as outras técnicas, né, você usa posicionamento, né, e a pressão, a direção, o seu posicionamento do paciente, todas aquelas questões que a gente sempre tá repetindo aí, tá bom? Então, só para a gente lembrar lá do que seria, né, vamos pegar do básico. A face é um termo em latim que denomina faixa ou banda, tá bom? Por alguns considerados a infraestrutura do corpo, tá? É basicamente o esqueleto para os tecidos moles, tá? Então, é o que vai dar a estrutura, né? Vai dar ali a base, o fundamento para posicionar os tecidos moles, seja músculos, seja vasos, né? A própria derme, né? Que está repousada em cima disso, né? A própria epiderme, a pele como um todo, né? As três camadas repousam ali em cima desse tecido conjuntivo. Então, nós vamos ter, isso é uma estrutura muito importante no nosso corpo, né? Ela ajuda a proporcionar formato interno e externo ao corpo, mas também é uma armação de outros sistemas, né? Ela, ela serve como uma armação para sustentar o sistema circulatório, nervoso e tal, tá? Se vocês lembrarem daquelas morfos do aparelho locomotor, vocês lembrarem de toda a estrutura, você tinha aquelas toda a parte ali das fáscias, né, para sustentar os músculos, sustentar os tendões que passavam, as bursas, os ligamentos, tá? Então, todos esses tecidos aí, toda essa face, ela coopera para organização dos tecidos do corpo, tá? Então, o que, que vai compor a face aí? Todo o tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos que vão passar ali. Então, é um tecido, se a gente pode falar assim, é uma estrutura irrigada, tá? Por sangue, por vasos linfáticos. Tem receptores nervosos, por isso que podemos ter dor, tá? Essa dor associada. A gordura também, porque como alguns consideram em estudos que a final da hipoderme, onde nós temos o tecido adiposo, né, já é o início de uma fáscia. A fáscia mais superficial e a mais profunda seria dentro de músculos. Então, você pode ter um componente de tecido gorduroso ali, tá? Então, quando você aplica a técnica, quem que vai estar envolvido aí diretamente? Fáscias e músculos. Então, a gente entende que, embora a técnica pareça, ela vai ficar no meio termo de uma massagem que vai lá profunda mesmo para pegar toda a estrutura, né? E uma drenagem. Então, ela pode ficar no meio termo ali. Se a gente for trabalhar com a face mais superficial, ela vai ficar no meio termo dos dois. Se a gente for trabalhar com a face mais profunda, ela pode ter o mesmo nível de pressão, por exemplo, de uma massagem,
né? Porque a gente tem que pegar todos os ventres, tem que pegar o ventre muscular, e aí, se vocês lembrarem, a divisão dos músculos em fascículos, né? Você tinha o epimísio, o perimísio e o endomísio, tá? Que são fáscias que vão dividir o músculo, né? Fascicular todo o músculo, tá? Então, nota como ela é, né? Esse tecido conjuntivo, envolvendo todas as questões, né, as fibras aqui, tá? Então, quando você tem um tecido conjuntivo pouco móvel, aderido ou desidratado, você tem um movimento mais tenso, um movimento mais limitado, tá? Mesmo quando a amplitude de movimento articular e o tônus muscular estão dentro, da amplitude, estão dentro do normal. Pode estar dentro da normalidade, mas essa face ela pode gerar dor, por exemplo. Então, de repente, você tem um tônus muscular mantido, você não tem perda de ADM, mas você tem dor, tá? Então, isso tudo pode acontecer por desidratação, por isquemia, né? Formação fibrosa, uma estagnação da substância ali fundamental da fáscia, né? Que aí faz os elos cruzados, e aí isso gera aderência, né? Então, imagine aí o tipo de incômodo, tá? Então, quando você gera, aplica uma técnica de liberação miofascial, você diminui o quadro de dor, você aumenta a ADM, você melhora a circulação do local, relaxamento de músculo, tá? Você tem uma melhor execução das atividades de vida diária, tá? Então, ela vai ter uma boa, um bom resultado se sua aplicação for feita de forma correta. Comum agora virou, de certa forma, uma moda, né? Ou uma galera está descobrindo isso, principalmente a galera que malha bastante aí, quer crescer, né? Ganhar mais volume muscular e tal. O pessoal percebeu que chega uma hora que existe uma limitação. Parece que você não consegue mais ganhar medida. E muitas vezes pode ser pela face aderida. A face, aquela face muscular, não está acompanhando o crescimento muscular. E aí a galera vai, faz uma sessão completa lá de liberação facial, corpo todo, né, de uma forma geral. E aí, depois de algumas sessões, o cara continua malhando, continua fazendo atividade física, ele nota que ele começa a ganhar medidas novamente, tá? Então, tem sido uma técnica que já tem sido aplicada aí com esse fundamento também, tá? Tem sido aplicada também para atletas de alto impacto, para ajudar na questão de prevenção de lesões, entre outras coisas. Eu acredito que a gente, fechando essa galera para conversar na semana que vem, fazer esse bate-papo com vocês, igual foi aquele anterior de mobilizações, vocês vão ver muita coisa, tá? Teve um deles mesmo que aplicou um tempo atrás, ele pegou um cara desses que acho que faz fisiculturismo e tal, e ele mostrou, ele fez a liberação de um lado do corpo e tirou uma foto fazendo um comparativo de onde tinha sido feita a liberação e o lado que não tinha sido feito na hora ali. Você já via diferença, já conseguia ver diferença. Tá? Então acho que vai ser bem interessante, vai ser bem legal para vocês aí. Olha o exemplo da face aqui, ó. Tá vendo? Você tem músculos aqui logo abaixo e a fáscia, né, recobrindo os tecidos. Então, assim, conhecendo a face, conhecendo o músculo, ou seja, conhecendo a estrutura anatômica, você vai saber como aplicar a técnica, tá? Então, você acaba trabalhando as duas estruturas, não tem como. Você trabalha músculo e trabalha face junto. Então, até o exemplo que eu dou aqui, né? Você tentar trabalhar os dois separados é como tentar separar uma bolha do ar que está enchendo ela. Então, não tem como. Então, você acaba trabalhando os dois, muito por perda de capacidade funcional estrutural dos músculos, tá? Então, ó, tipos, você tem a face superficial e a face profunda, né? Então, ali, a região de hipoderme, né? Já considerada ali uma face mais superficial por alguns estudos, e a mais profunda já é o próprio músculo, o seu ventre muscular e seus fascículos, né? As suas divisões, tá? Então, ó, se a gente for olhar, ó, você tem a face mais superficial aqui no finalzinho da hipoderme e a face mais
profunda, né? Isso é um corte aqui na região, tá vendo, gente, da perna, tá? Aqui olhando aqui, ó, um crânio, tá vendo? Orelha, narizinho aqui, ó. Olhando o temporal, tá vendo? Você tem uma fáscia superficial envolvendo também a têmpora, né? Os ossos temporais. Então, basicamente, ela faz uma estrutura para o corpo inteiro aí, tá? E lembrando a estrutura de músculo, né? Além de você ter o músculo, a fáscia que vem superficial recobrindo o músculo, aqui você tem ainda o perimísio, né? Você vai ter o epimísio, depois o perimísio, dividindo, né, os feixes musculares aqui, e lá você tem o endomísio dividindo as fibras musculares, tá? Aqui é um vídeo que vai mostrar a questão da fáscia profunda, mas depois eu vou passar, vou tentar achar o link para achar, para repassar para vocês aqui, tá? Outro, deixa eu ver aqui, o que é esse? Aqui também é uma ampliação 25 vezes da fáscia, mostrando como que é a estrutura dela, mas acho que dali já deu para vocês entender. Entre as funções aí, nós temos aqui uma citação dos trilhos anatômicos do Thomas Myers. O que a fáscia faz de função? Primeiro, ela dá forma e dá suporte. Então, ela dá forma ao corpo, né, e as partes que constituem, além de as manter no seu lugar. Tá? Então, ela ajuda a dar forma para o corpo, tá? E colocar as estruturas ali dentro, nos seus lugares. Tá? Vai ajudar a limitar, né? Mas também vai facilitar movimentos. Então, ela proporciona um limite mais firme, né? E ajuda a aumentar a força muscular. Tá? Então, ela limita onde as estruturas, por exemplo, o músculo está posicionado, mas ela também ajuda a aumentar a eficácia da contração desse músculo, porque se um músculo sem a fáscia, ele teria menos capacidade. Então, a fáscia é como se fosse um envelope, vamos pensar assim, tem um músculo aqui, tem um ventre muscular, esse músculo ele vai estar envelopado e essa fáscia permite ele deslizar e fazer a contração e relaxamento dele com mais efetividade. Tá? Se nós temos um músculo que foi tirado da fáscia, naturalmente ele ia perdendo a sua força e até mesmo lesando sua estrutura, porque a fáscia permite que não haja atrito, diminui o atrito entre músculo com músculo, músculo com osso, músculo com qualquer outra estrutura. Então, isso é importante. Então, ela orienta e molda também. Então, quando você tem um músculo danificado, né, uma fratura, você tem essa face ajudando nisso também. Muitas vezes o osso fraturou, né, o periósteo se marca, você vai ter uma face próxima ali, você teve a fratura, aí você teve uma falha muscular, mas não rompeu a linha da face. E essa face vai ajudar a orientar ali a estruturação, a reestruturação dessa cicatrização óssea, por exemplo. Né? Vai ajudar a conter e dispersar, né? Então ela canaliza e contém os líquidos corporais também, ajuda a impedir a disseminação de infecções, tá? Além de fornecer também, como a gente falou, uma estrutura dos sistemas ramificados. Então, tanto ela serve de estrutura para capilares, para vasos, sistema circulatório e linfático, ramos do sistema nervoso. Então, estão aí funções básicas do que seria a face, tá? Ela também ajuda a formar novo tecido conjuntivo, tá? Então, ela tem fibroblastos presentes lá, e esses fibroblastos vão ajudar a formar mais tecido conjuntivo. Então, pensa, numa estrutura como essa, que foi lesada, está fazendo reparo e cicatrização, a face ela vai estar ali envolvendo tudo, mas no momento de cicatrização e tal, ela pode se tornar aderida. Tá? Naturalmente, lá na face, você vai ter deposição de tecido fibroso, né? Como a gente falou ali, porque tem fibroblastos. E aí, ela vai formar um tecido, e o tecido fibroso ele é mais rígido, né? Menos móvel.
Então, se não for mobilizado, né, você vai ter uma alteração, como se fala aqui no final, alteração da estrutura interna dos músculos, depósito de fibrose, tecido fibroso, isso gerador e limita ADM. Então, a face ela é importante, mas ela também, se ela não for mobilizada, né, então, por exemplo, uma cicatrização, naturalmente, o local fica imóvel, né, a gente tenta manter repouso. Então, naturalmente, essa face vai se tornar aderida, né, ela vai ter essas fibrosas, né, esses depósitos de fibrose aí acontecendo, e aí vai ter que vir e ser feita uma mobilização. Tanto que a gente falou, gente, ó, uma pessoa de um pós-operatório, a cicatriz, a sutura já fechou, tá tudo bonitinho, sequinho, é necessário fazer mobilização daquela cicatriz ali. Porque na cicatriz nós vamos pensar em uma cirurgia, você cortou epiderme, derme, hipoderme, que é a face mais superficial, chegou no nível, de repente, de músculo, teve que cortar ali também para poder atingir o osso. Então, imagina. Então, as faces ali vão ter muito tecido fibroso, né? E aí você vai ter uma aderência. Então, por isso que é importante mobilizar essa cicatriz, tá? Exatamente por isso. Não é só por causa do nível de epiderme e derme que vai ter ali formar um queloide, por exemplo. Mas lá embaixo também você vai ter tecido fibroso, que vai dar aderência. E aí você pode ter perda de movimento e dor aparecendo, tá? Então, é muito importante a atuação aí em cima dessa questão. Então, entre as indicações aí, ó, uma diminuição de ADM com ou sem lesão específica. Você fez uma avaliação, de forma geral, a pessoa tem uma perda de ADM, mas ela não teve uma lesão, ou ela não teve uma lesão específica ali no local, pode ser uma face aderida. Ela tem perda de ADM por causa de uma face aderida. Diminuição de força ou potência muscular, pode ser uma face aderida. Cicatrizes visíveis na área de queixo ou na cadeia facial, né? Foi uma cirurgia, foi um corte, ok. Foi a pessoa teve um estiramento muscular, aí o músculo ficou em repouso, fez a cicatrização e tal, mas no local da cicatriz você vai ter tecido fibroso. Isso pode gerar uma face aderida ali. Tem que vir e mobilizar aquilo ali depois. Movimento doloroso, passivo ativo, com lesão específica no local, pode ser um indicativo de face aderida. Dor, a palpação nos músculos ou zonas faciais sem uma lesão específica também pode ser uma face aderida, né? Aí na palpação você sentir uma face densa, aderida ou fibrosa de qualquer local do corpo, é mais do que indicação para ser aplicado, né? O livro de vocês aqui, ele vai citar, cadê? Contraturas musculares, estase líquida, encurtamento e tensões musculares, dores musculares não agudas, disfunções miofasciais em geral, tá? Então, tudo isso pode ser indicação para aplicação da liberação miofascial. E contraindicações? Você tem hematomas, infecções, linfedema, né? Feridas ou fraturas abertas, a gente não aplica, não tem como. Doença articular degenerativa, neoplasias, febre, diabetes avançada, osteoporose avançada, hemofilia, hiperestesia ou hipersensibilidade da pele. Então, são contraindicações aí. O livro de vocês vai citar um pouquinho menos. Ele fala de estiramento muscular, estiramento ligamentar, contraturas, rupturas, né? Mas, além desses, nós temos aí todos esses que podem ser aplicados. O livro também vai citar sobre a pompagem, tá? A pompagem a gente pode dizer que como pode dizer, vai ser um tensionamento desse tecido conjuntivo, nós vamos fazer um tensionamento desse tecido conjuntivo para fazer uma distensão, ou seja, tentar esticá-lo, né? Assim, a grosso modo, uma palavra aqui para todo mundo entender, tá? Isso relacionado ao movimento respiratório. Então, a gente pede para a pessoa inspirar, a gente faz o posicionamento naquela fáscia. Então, a pessoa inspira, quando ela expira, a gente faz o afastamento, né, para estender aquela face daquela musculatura, né, associado ao movimento respiratório dela. Então, ó, vai ser indicado para relaxamento muscular, para favorecer a circulação sanguínea do local, tá? Então, ajuda aí a liberar os bloqueios, promover a circulação,
aumentar o comprimento total do músculo, tá? Então, é também uma liberação miofascial, só que com outro nome, tá? Então, quando vocês ouvirem, a gente pode até considerar sinônimos, tá? Então, estão aí algumas indicações, contraindicações, e aí é importante a gente saber avaliar. Então, as faces, elas podem ser a fonte da restrição, podem ser. Mas para isso a gente tem que avaliar, porque aí a gente descarta, né? A gente descarta, um problema articular, é um problema do músculo em si, né, que pode estar associado aí à face também, tá? Há um problema, a dor nervosa que está aparecendo, a dor de origem só superficial da pele, a gente tem que saber diferenciar. Então a gente avalia toda a cadeia miofascial para ver queixas como formigamento, dormência, sensação geral de dor, tá? Então a gente observa, faz a avaliação postural da pessoa, a inspeção visual do tecido, então coloca a pessoa de pé, por isso aqueles bloquinhos são indicativos, né? Faz a inspeção visual do tecido, dos tecidos, depois palpação, coloca a mão, a gente faz toda a excursão do tecido, igual a gente fez lá na massagem, né? Antes de começar, a gente vem, palpa a região, toda a musculatura vai tentar sentir onde está mais tenso, né? Onde está mais quente, que pode ser um sinal inflamatório, onde tem edema ou não, a própria coloração. Vamos avaliar a ADM passiva e, e o movimento geral também, de forma ativa também a gente pode avaliar. E a gente começa a aplicar as técnicas, tá? Pode ser utilizadas aqui técnicas neuromusculares de contrair e relaxar para fazer avaliação também, tá? Para ver se essa dor se mantém, para ver se os sintomas se mantêm, tá? E aí a gente vai fazendo a avaliação desse paciente. Então, ó, ela se baseia nos mesmos componentes, né? O fisioterapeuta encontra a área de tensão, é aplicado um alongamento na área contraturada, depois o fisioterapeuta vai esperar o tecido relaxar, em seguida aumenta o alongamento. O processo é repetido até que a área esteja totalmente relaxada. Então, por exemplo, peguei aqui esternocleido, vou fazer a liberação, então mostrando assim, eu faço uma liberação até com afastamento, né, somando aí a pompagem e tal. Então eu posso fazer assim, deslizando, eu posso manter meu dedo travado, né, e pedir para o paciente fazer uma inclinação, né, porque aí esse esternocleido vai estar se alongando. Posso fazer com o movimento do paciente, que é o que a gente mostra naquele vídeo ali do Rolfing também, que pode acontecer, tá? Então eu faço, aplico nessa área, aí aplico isso, espero, testo o tecido, vi se ele relaxou, vou aumentar o alongamento, vou jogar um pouquinho mais de pressão e vou fazendo isso até que todo o ventre muscular esteja solto, até que eu entenda que aquele bloqueio foi retirado, tá? A gente pode encontrar pelo tato os pontos doloridos. Às vezes o paciente não consegue identificar, ou ele, até por não ter a noção própria, né, a conscientização corporal suficiente para poder entender onde está isso, ou ele já está tão acostumado até com a dor que para ele já não encontra mais. E aí a gente encontra esses pontos gatilhos que a gente chama de pontos gatilhos miofasciais. Gente, é uma técnica assim, que tem uma aplicação muito boa para paciente com fibromialgia, que tem todos aqueles pontos dolorosos, não é ponto gatilho, mas são os tender points, né, que a gente chama, mas é uma técnica muito boa, tá? Tem uma aplicação muito legal para o paciente da fibromialgia, né? Aí, igual aqueles nódulos de tensão que a gente achou quando a gente massageou a pessoa, fez as movimentações, eu posso usar a fricção da massagem lá, por exemplo, né? Que a gente usou para tirar, mas eu posso vir fazer uma liberação miofascial no local também, tá? Aí o tamanho, sensibilidade dos pontos vão diminuir com o tratamento, naturalmente. A maioria dos pacientes vai ficar surpresa, né? Como a liberação miofascial é suave, então é muito relaxante. Alguns pacientes chegam a relaxar, a dormir, tá? Então a ideia é que não seja uma aplicação dolorosa. Hoje a gente vê, tem alguns momentos aí que vídeos e tal, principalmente a galera que é mais atleta e tal, tem algumas liberações miofasciais que são um pouco mais profundas aí, que
dói um pouquinho, tá? Principalmente quando tiver muita aderência, a face estiver muito presa, vai incomodar, tá? Mas se é uma técnica baseada no Rolfing ali, ela tende a, a ser menos dolorosa. A ideia é você ter o feedback do paciente, você conversando, e aí, como é que tá? Sentiu muita dor? Não, não, tá legal. Aí você adequa a pressão àquela, ao que ele está sentindo. Por isso que é legal você ter o feedback do paciente. É importante lembrar que não é massagem. Massagem a gente já viu, isso não é massagem. Liberação do facial é outra coisa, tá? Então a ideia, assim como um objetivo geral, é equalizar a tensão muscular em todo o corpo. Por quê? Se você tem uma tensão desigual, você pode ter contração dos músculos e comprimir nervos causador, por exemplo, né? Ou você tem uma face ali que já está tensionada de forma desigual, com o passar do tempo ela pode gerar uma aderência. Então você solta, manipula essas aderências aí, você devolve flexibilidade, elasticidade, elimina dores, crônicas ou não, tá? E aí que eu falei, o progresso é medido por uma diminuição na dor do paciente ou por uma melhoria da postura geral. Então, o paciente que ele vai te dando aquele feedback, hoje eu já não estou sentindo mais dor, aquela dor eu estava sentindo aqui, aí você pede para ele fazer aquela escala visual, né? Só de 0 a 10, qual que era a sua dor? Nossa, eu estava sentindo um 8. E agora? Ah, não, cara, eu para um 4. Tá incomodando aqui, uma dorzinha, mas já não tá tão insuportável. Então a gente vai vendo, esse é um feedback. Ou você notar naturalmente que a postura do paciente está melhorando. Então, isso aí é um feedback para a gente, é um progresso, é um jeito de medir o progresso e da melhora do quadro do paciente, tá? Aqui, ó, nesse mapinha, nós temos aqui alguns exemplos, né, de locais onde podem aparecer pontos de tensão. Então, pontos no reto femoral, pectíneo, no supinador, no masseter. Acredite ou não, você pode ter uma face aderida, por exemplo, na região do masseter, que vai atrapalhar a mastigação da pessoa. Pode. Então, bíceps, trapézio, tensor da face lata. Aí, ó, ilho costal, romboides, que é muito comum, a gente viu aí, que aparece muito comumente, já dei essa dica para vocês nos romboides, tá? Nos levantadores da escápula ali, né, supraespinhoso, infraespinhoso, glúteo médio, né, os de glúteo acabam sendo bastante doloridos. Você pode ter, aqui abaixo do glúteo, aqui você ter a questão do piriforme, que dói pra caramba, tá? Então, a ideia é fazer uma boa avaliação, saber dessa dor e saber como aplicar a técnica, beleza? Eu acredito que o vídeo não vai rolar, mas vocês vão pelo menos enxergar a imagem do Robson aí. Tem um canal no YouTube chamado Robson Cita, se você procurar Fisiocita ou Robson Cita, tá? Depois eu posso mandar o link lá no grupo para vocês. Esse cara é fisioterapeuta, ele tem aqui tá na clínica dele. Ele faz uns vídeos assim, toda essa galera que já está aí comigo, faz aula comigo, eu sempre coloco um videozinho dele sobre a aplicação de uma técnica. E ele tem uma aplicação bem didática para demonstrar a aplicação das técnicas, tá? E é legal vocês acompanharem o canal dele, sempre procurar lá, eu quero ver alguma coisa sobre pilates, eu quero ver alguma coisa do tratamento de cotovelo, de ombro, de joelho. Ele sempre tem uma técnica, mostrando lá algumas aplicações de técnicas e tal. É bem interessante, tá? Então aqui ele demonstra nesse vídeo aqui como fazer a liberação aqui se eu não me engano, do trapézio, tá? Fibras do trapézio. Eu vou deixar rolando aqui só um minutinho, que aí fica gravado para o nosso vídeo, tá?
Beleza. Aí depois eu vou passar para vocês o canal, vocês podem ver esses videozinhos aí, é bem interessante, é muito interessante. Ele é um cara assim, é didático, é o que eu falei, ele é didático. A galera já aprendeu bastante vendo os vídeos desse cara também, tá? E aí, ó, tem duas frases da Ida Rolf aí que eu achei muito interessantes. Na primeira, ela diz que um ser humano eficaz é um todo maior do que a soma das suas partes, tá? Gente, não dá para a gente pensar no paciente só em partes, né? Ele é um todo maior. Ele é um todo maior. Ele é muito maior do que só as partes dele, ou a soma de todas as suas partes, tá? Lembrem disso. E aí ela diz na segunda que não é o quão profundo você chega, né? Ou você vai, é é o como você vai se aprofundar ou se aprofunda, tá? E aqui vai mais do que a aplicação da técnica, né? Aqui a gente está falando de relacionamento, de criar vínculo, né? De fazer o melhor em cada situação. Então já fica a dicasinha para vocês aí. Beleza? Ainda, citando mais alguma coisa aqui de liberação facial, aí o próprio livro de vocês ele já demonstra, ele já parte para a questão de prática. E essa questão de prática a gente vai ver quando a gente tiver o retorno, tá certo? Eu vou passar aqui para trocar o material agora. Vão dar 5 minutinhos aí para vocês beberem uma água rapidinho. Vai e volta e a gente continua aqui a parte de de mobilização neural, tá? Então, 5 minutinhos aí e eu vou tocar a apresentação e a gente volta, tá bom?
Bora lá, povo. Voltemos. Partiu. Que susto, velho. O cara fez uma batucada desgramada aí só pra despertar a gente. Olha que eu não gritei, hein? Eu tenho uma sirene aqui. Já pensou? Vamos lá? Então, olha só. Manda Não, bala. vamos lá. Ó, o segundo convidado já confirmou aqui para semana que vem. Vocês vão gostar. Vocês vão gostar pra caramba, eu acho. Ai, ai. Pô, dá uma diversificada, em vez de colocar dois ganchudos aí pra ficar falando com a gente, coloca uma opinião feminina aí também, por favor. Cara, eu vou tentar achar. Eu vou tentar achar. Eu tenho que lembrar de pessoas. É porque é a galera assim, que a gente bate mais papo com esse negócio, entendeu? A mulherada gosta muito de ir para a parte de pilates, dermato, hospitalar e tal, então fica um pouquinho difícil. Mas vamos lá. Vamos revisar aqui uma coisa. Então, quando eu penso em massagem, eu estou praticamente trabalhando com todos os tecidos. Pele, músculos, fáscias, querendo ou não, tá? Eu até gero influência sobre ossos, gero influência sobre órgãos internos, tá? Se eu posso falar, gera efeitos na circulação, tá? Sanguínea e linfática, gera efeitos no sistema nervoso, então a massagem ela acaba atuando quase que com tudo. A drenagem linfática manual que a gente falou já é aplicada, né? O objetivo dela é sistema linfático superficial, na região de derme, na região de derme hipoderme ali, tá? Então, é ali. Vai ter efeitos na circulação, vai ter efeitos com relação ao sistema nervoso também, mas a ideia é sistema linfático superficial, tá? Mobilizações articulares ou manipulações também. Mobilizações e manipulações. A gente está querendo falar, é uma técnica aplicada para articulações, certo? Então, é dedicada à articulação e, por causa disso, a gente vai ter efeitos no sistema musculoesquelético, tanto a parte articular, a cápsula articular, os ligamentos, os músculos, tá? Eu vou ter efeitos com relação a isso. A gente acabou de ver liberação miofascial, que é uma técnica diretamente ligada à fáscia muscular. Tem até umas metodologias para face visceral também, para face superficial, e gera efeitos no sistema musculoesquelético também. E agora a gente vai falar de uma técnica que é aplicada para o sistema nervoso, os tecidos neurais. Então ela se chama de mobilização neural. Só você já conhecendo o termo mobilização, você já entende então que é um jeito de movimentar ou, de certa forma, manipular, né? Ou através de movimentos manuais eu conseguir gerar efeitos com relação a esse sistema, tá? Então, é assim que acontece a questão da mobilização neural, tá? Então, o que que acontece? Vamos lá. Cadê? Vamos, próximo. Definições. É um dos métodos de terapia manual focado no tecido neural e nos tecidos próximos. Acaba a gente que toda técnica que a gente aplica para um tecido específico, ela gera efeitos nos tecidos que estão próximos ali, tá? Então, nos tecidos adjacentes. Ela procura restaurar o movimento e a elasticidade do sistema nervoso através de movimento oscilatório ou brevemente mantido. Então, a gente já viu a liberação miofascial aplicada de forma lenta, né? Dentro do nível de aceitação do paciente, não é para causar dor, então é dando um nível considerável ali de aceitação, tendo feedback do paciente a todo instante,
No caso da pompagem, pode ser associada à respiração. Então, você tem que conhecer a cadeia miofascial, a direção do músculo, o ventre muscular, aquela questão. Ok. Aqui é a mesma ideia, tá? Nós vamos aplicar um movimento oscilatório, então, um movimento que vai ficar lá, de repente, assim, né? Balançando, oscilatório, ou brevemente mantido, ou seja, você leva na posição, deixa por alguns segundos e volta. Então, oscilatório, balançando ali, estimulando, fazendo vamos falar assim, a irritação do sistema nervoso, ou a gente mantém durante alguns segundos, depois retorna. Tá? Então, por isso que é movimento oscilatório brevemente mantido. Foi aprofundado aí, expandido, né, pelo Elvey e pelo Butler, tá? Ela é utilizada como diagnóstico e também como método terapêutico. Então, tipo assim, grave na cabeça de vocês aí quando eu falar mobilização neural. Digamos que eu tenho que levar o paciente aqui, por exemplo, para testar região cervical. O paciente está deitado, aí ele não faz nada. Eu pego a cabeça dele, faz conta que eu estou deitado. Eu elevo a cabeça dele, fazendo a flexão cervical. Eu estou fazendo um teste da região da cervical, ok? Da mesma forma que é um teste, eu uso também para tratar. Simples, tá? Da mesma forma, então, que eu uso o movimento ou as posições com o movimento para diagnóstico, eu também uso para tratamento. Então, aqui ficou fácil. Do mesmo jeito que você testa, você também trata, tá? Então, se o teste era lá, levar a cabeça do camarada, completa cervical, completa flexão cervical aqui. Aí, digamos que no meio do caminho ele sentiu uma dor aqui nessa região, nossa, não sei o que, ele descreve a dor lá como neurológica, né? Uma dor nervosa, que geralmente tem irradiação, alguma coisa assim. Que a gente já conversou sobre esse tipo de dor também. Aí que a gente faz? Volta, dá alguns minutos, agora vamos tratar. A gente vai lá no limite onde ele sentiu a dor e a gente vai sustentar por alguns segundos, depois voltar, ou a gente vai levar na posição e vai ficar oscilando naquela flexão, né? De levinho ali, um limite bem, só para a gente gerar aquela leve irritação. E com isso a gente trata. Tá? Então ela é fácil de se pensar também. Tá? Não é difícil da gente pensar. A gente só tem que encontrar o local da dor e saber como que isso está acontecendo. Tá? O raciocínio clínico dos pesquisadores aí é que múltiplas agressões ou compressões locais das partes do sistema nervoso geram o que a gente chama de tensão mecânica diversa. Tá? Isso afeta a mobilidade e a capacidade de transmitir tensão. Vamos explicar melhor isso daqui. Tá? O que acontece? Por alguma compressão do nervo, né, ou por algum tipo de lesão, uma agressão, digamos que eu tenho uma agressão daquela fibra nervosa ali constantemente, seja por um movimento repetitivo, ou uma compressão, por exemplo, uma inflamação no local, e aí os tecidos, né, edemaciam e comprimem o nervo, eu gero ali um ponto de tensão que a gente chama de tensão neural diversa. Tá? É chamada ali. Aqui está mecânica, mas depois ali o termo vai ser mudado. Tá? Tensão neural diversa. Que é assim que é chamado essa alteração. Tá? Então, se eu tenho um movimento repetitivo gerando processo inflamatório, gerando compressão ou lesão daquele nervo, ou uma série de agressões daquele nervo, eu atrapalho a neurodinâmica dele. Ih, Rodrigo, você falou demais. Vamos lá, neurodinâmica. Dinâmica quer dizer movimento, vocês concordam? Está relacionado a movimento. Então, eu tenho algo que é estático, fica parado, e eu tenho dinâmica, que é relacionada a movimento. Se eu tenho uma neurodinâmica, então eu tenho uma movimentação relacionada com quem? Com o nervo, tá? Com as fibras nervosas do tecido nervoso. E aí eu vou explicar um pouquinho mais. Você concorda que eu posso dizer neurodinâmica, a capacidade desse nervo se movimentar? Por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó, quando eu faço isso aqui,
flexiono minha mão. Eu vou ter nervo aqui passando aqui, radial, ulnar, mediano, não tem? Tenho esses nervos periféricos passando aqui. Você concorda que se eu flexionar até o máximo do meu punho, assim como músculos, fáscia, ligamentos, cápsula articular, né? E os nervos também não tem que acompanhar esse movimento, ele não tem que ser capaz de até de certa forma, ele se alongar até certo ponto para acompanhar os movimentos aqui do meu punho. Estou dando um exemplo só do punho, tá? Aqui no meu cotovelo, passando aqui também mediano, radial e ulnar. Quando eu estendo o cotovelo e quando eu flexiono, esses nervos estão aqui. Eles não têm que acompanhar esse movimento, aí ele vai se alongar ou retrair conforme o movimento que eu faço. Então, isso é um jeito de se pensar em neurodinâmica. Eu também posso pensar em neurodinâmica a capacidade desse nervo transmitir os impulsos nervosos, seja na ida ou na volta, na aferência ou na eferência. Né? Na hora que eu sinto para subir para o cérebro, ou na hora da execução que vem um comando de cima para baixo. Eu também tenho que pensar no fluxo axoplasmático. O que é isso? O axônio não é uma célula nervosa? Vamos pensar, eu tenho uma célula nervosa, os axônios lá, né? E aí, se eu tenho uma célula, essa célula é composta por membrana, por citoplasma, né? E demais funções que ela tem lá dentro. Eu tenho um fluxo lá dentro dessa célula. Esse fluxo axoplasmático, que a gente fala, que é o fluxo lá dentro dessa célula nervosa, por uma tensão neural adversa, ele pode estar acontecendo de forma errada, ele pode estar atrapalhado. E aí também eu tenho um problema de neurodinâmica. O nervo periférico, igual o radial, igual o ulnar, igual outros, eles têm que ser irrigados pela corrente sanguínea, certo? Para serem nutridos, porque são células, composto de várias células ali. Então, eu também tenho um fluxo sanguíneo passando ali. Se eu tiver uma compressão desse nervo, eu não posso comprimir essa circulação e passar cada vez menos sangue, seja venoso ou arterial, então eu também atrapalha essa neurodinâmica nervosa. Então eu tenho que pensar em todas essas questões, tá? Então, se um nervo ou um tecido nervoso constantemente agredido, constantemente sofrendo compressões, né, locais, eu vou gerar essa tensão neural diversa, tensão mecânica diversa, e eu afeto aqui a mobilidade desse tecido nervoso e a capacidade dele de transmitir impulsos nervosos. Por isso que a pessoa, quando ela tem uma tensão neural diversa, ela tem um problema relacionado a nervo, uma compressão, por exemplo, o que acontece? Ela começa a sentir dor irradiada, ela começa a sentir dormência na região que aquele nervo periférico, por exemplo, vai inervar, dormência, formigamento, choquinhos, né? E entre outras sensações alteradas. Ela pode ter um aumento, assim, do nada da sensibilidade. Então, a sensibilidade está aumentada demais, aí qualquer toque para ela gera uma dor insuportável. Ou ela pode ter uma anestesia até, nem sentir, tá lá queimando a mão, furando o dedo, de repente, nem sentiu. Tá? Então, tem que pensar. Isso é tudo baseado no que eu estou falando, na neurodinâmica, tá? Então, o princípio da técnica é baseado em deslizamento, tá? Nós vamos fazer um deslizamento de desse tecido nervoso, seja intraneural, porque da mesma forma que o músculo lá é dividido, né, em ramos, né, fascículos e tal, um ramo nervoso também é. Pensa que um nervo periférico, ó. No passar desse nervo periférico, nós vamos ter vários gânglios nervosos passando, né? Pensa que esse aqui é o radial passando aqui. Lá dentro ele vai ser todo subdividido. Eu vou ter, né, um epineuro, que reveste ele por fora, como um todo. Eu vou ter o perineuro, que vai dividir em fascículos menores. E eu vou ter o endoneuro, que vai me separar lá axônio por axônio. Tá vendo? Vamos separar os axônios. E olha aqui dentro, aqui, como eu falei, ele ainda vai ter irrigação, ó. Tá vendo?
tem irrigação aqui dessa fibra nervosa. E eu vou ter a questão extraneural, ou seja, o que está fora. Aí quem está próximo dele ali? Músculos, ligamentos e fáscias, que podem estar sendo inervados por ele. Tá? Então, acaba que eu também vou atuar nessas estruturas. Mas, de repente, lá tem uma questão lá que não é extraneural. O músculo está ok, ligamentos, fáscia, está tudo bem. Mas aí, quando eu vou tentar completar a DM, tem uma dor. Aparece uma dor, essa dor irradia, tudo característica de nervo, de dor nervosa. Aí eu tenho que pensar nesses fatores intraneurais aqui, tá? Então, como eu falei, a disfunção a gente chama de tensão neural adversa, tá, gente? Que é a restrição nos movimentos intra- e extraneurais aí dessa fibra nervosa, tá bom? Intra e extraneural, tá certo? Então, se eu tenho um comprometimento da mecânica e da fisiologia, ou seja, da estrutura e do funcionamento do sistema nervoso, né? Seja por movimento, seja a elasticidade que está alterada, a condução do impulso nervoso, eu posso ter uma disfunção do sistema nervoso e uma disfunção das estruturas que vão receber inervação desse sistema. Tá? Então, vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo simples. Síndrome do túnel do carpo, você já deve ter estudado, compressão do nervo mediano aqui na região de punho. Então, eu vou ter dores, ou anestesia, ou formigamento, dormência, da região que o nervo mediano inervar. Fraqueza da musculatura que ele inerva. Então, eu tenho a disfunção do sistema nervoso, ou seja, o nervo mediano diretamente sendo afetado, e uma disfunção das estruturas que vão receber a inervação dele. Deu para entender? Vamos fazer outro. Lombocetalgia. Eu tenho uma compressão em alguma raiz nervosa da região lombar, e aí essa compressão gera uma dor irradiada no nervo ciático, que vai migrar aqui para a região posterior da coxa, né? Para a região posterior ali da nádega, estendendo pela região posterior da coxa. Então, tem uma lesão lá na raiz nervosa, uma compressão lá. Então, tem uma disfunção do sistema nervoso, uma disfunção das estruturas inervadas por ele. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar movimento e tensão desse sistema nervoso. Se eu movimentar, se eu tensionar esse sistema nervoso, eu vou restabelecer tanto a extensibilidade, a capacidade dele se adaptar aos movimentos, e a função do sistema nervoso, a função normal. Né? Qual que é a função normal dele? Transmitir impulso nervoso a todo instante, independente da posição que o membro ou o tecido esteja. Tá? Então, a técnica é baseada nisso. Por isso que eu falei, acaba que a gente vai fazer um teste, aí esse teste foi positivo, esse mesmo teste a gente vai usar, esses mesmos posicionamento e movimento, a gente usa para tratar, que já está tensionando. Quando eu aplico um teste, digamos que o teste for da cervical aqui, né, que eu flexionei cervical, chegou num momento ali em que eu levei o paciente em flexão de cervical e ele sentiu, beleza, eu vou voltar a fazer isso, porque naquele limite eu estou tensionando, eu estou movimentando e tensionando aquela região do sistema nervoso. E aí eu gero, eu trabalho a extensibilidade ali dele. Que qual que é o normal? Ele chegar, né, na flexão total de cervical, mas ele não está vindo, porque ele tem uma tensão neural adversa sendo aplicada naquela região, tá? Então, vamos pensar em alguns conceitos aqui. Pensa ali naquela frase da Rolf, que eu citei ali no final, que a gente tem que pensar que o ser humano ele é muito maior, né, do que as partes do seu corpo. Quando eu falo de um sistema igual ao sistema nervoso, gente, a gente divide ele em central e periférico, vocês concordam? Isso aí vocês já viram. Só que, embora eles tenham essa divisão, eles são um único sistema, o nervoso. Eles são uma unidade. Então tem que pensar neles como uma unidade também. Então eles têm um tecido que é contínuo. Embora a gente, assim, anatomicamente, para poder entender, para poder estudar, a gente divida, ele é um sistema todo interligado.
Se não, toda vez que eu desse uma bicuda, né, na quina da porta ou da cadeira, eu ia sentir só até metade do caminho, por exemplo, né? Eu não ia sentir que a dor sobe, eu interpreto, já mando uma resposta lá para retirada do pé, etc. Eu interpreto essa dor aqui em cima. Tá? Então, ou quando você pisa num prego, né, que você tem aquela questão do arco reflexo, ao mesmo tempo que sobe um sinal para interpretar que doeu a dor e toda aquela agressão que você sentiu, você tem um sinal que volta pelo arco reflexo lá da coluna para que você faça a contração muscular e você retire o pé do prego ali, do espinho que você pisou, né, ou do local quente que você pisou. Então é assim que funciona, é um sistema contínuo. E ele é contínuo de três formas. De forma mecânica, por causa de todos os envoltórios conectivos que ele tem. E aí você vai pensar desde meninges, que envolve o sistema nervoso central aqui todo, e os fascículos, banhas de mielina, que interligam tudo, tá? Eu vou pensar nele eletricamente, por causa de propagação de impulso. Então, é o que eu falei, um sinal nervoso que sai lá da ponta do meu dedão, rapidamente sobe, vem para o sistema nervoso central e recebe uma resposta adequada, por causa da propagação de impulso. E quimicamente também, por causa dos neurotransmissores. Você tem os neurotransmissores atuando em todo o sistema, desde lá de cima até lá embaixo. Tá? Então, assim, isso mostra que qualquer estresse, e aqui pode ser o estresse no sentido de um estímulo, de certa forma benéfico, né? Ou até uma agressão a esse sistema nervoso, né? Pode ser. Se eu apliquei um estresse no sistema nervoso central, naturalmente isso vai ser demonstrado também no sistema nervoso periférico. E o contrário também é verdadeiro. Se eu aplico um estresse no sistema nervoso periférico, o central também vai ter vai ser afetado, tá? Vamos pensar simples aqui. Algo no sistema nervoso central, um AVE, um AVC. Deu um derrame na pessoa. Sistema nervoso central, aqui dentro do seu cérebro. Naturalmente, o que acontece lá? Qual que é a característica de AVC e AVE? Hemiparesia, né? De um lado do corpo. Naturalmente, ó, aconteceu centralmente, mas perifericamente, um lado ficou paralisado. Volta sistema nervoso periférico. Volta no exemplo que eu dei. Você tem você tem por exemplo, uma amputação. Uma amputação. É comum na amputação lá, com o passar do tempo, você ter a formação de neuromas, né? Que é como se fosse fibras nervosas que vão se embolando e formam como se fossem gânglios, né? E aquilo dá desde dor por exemplo, pode gerar também aquela questão da sensação do membro fantasma, né? Então, é uma lesão do sistema periférico, algo aconteceu no sistema nervoso periférico, mas só bem interpretado aqui no sistema nervoso central. E a pessoa tem lá a dor fantasma, como se o membro ainda estivesse lá, mas ele interpreta aqui como se ainda houvesse o membro. Mas não tem. É uma alteração, é um estresse transmitido pelo sistema nervoso periférico que acomete também o central. Um exemplo assim, tá? Aqui que veio rápido na cabeça para vocês poderem entender. Então, vamos pensar. Se ele tem todo isso interligado, existe uma neurodinâmica, como eu falei. Então, o sistema nervoso ele se adapta aos movimentos corporais através de movimentos relativos às estruturas. Assim, movimentos em uma parte podem ser transmitidos para outro local. Então, quando eu faço isso aqui, ó, fecho meus dedos, flexiono meu punho, movimento para um lado para o outro, ou estendo ele completamente, tá? Com os dedos abertos, com os dedos fechados e tal, ó, os nervos que estão irradiando aqui, todas as estruturas nervosas que estão inervando minha mão e meus dedos aqui, eles acabam acompanhando o movimento, tá? Então, como eu falei, então movimentos em uma parte pode ser transmitidos para outros locais. Então, eu sinto que está movimentando. Quando eu faço isso aqui, mesmo com o olho fechado, eu sinto que eu estou movimentando a estrutura, tá? Então, o sistema nervoso ele tem que ser
capaz de acompanhar todos os movimentos, todas as outras estruturas onde ele está localizado. Então, ele se adapta à mobilidade corporal. Então, ele vai encurtar ou alongar segundo o movimento do segmento corporal. E aí, ao mesmo tempo que ele transmite o impulso nervoso, que é a principal função dele. Então, se eu estou movimentando, e aí acontece, por exemplo, uma dormência, ou uma dor nervosa, que é caracterizada pela irradiação, ou um formigamento e tal, quer dizer que tem algum problema com relação à estrutura nervosa. Por quê? Ele tem que acompanhar o movimento e fazer a transmissão. Só quando ele acompanha o movimento, a transmissão fica afetada. Ela não acontece mais com a mesma qualidade. Logo, temos um problema aí com relação à estrutura nervosa. Assim a gente pensa, tá? Então, exemplo aqui, ó. Pensa na pessoa que está aqui, ó. Ela está sentada ou deitada, ela fez a flexão de quadril a 90 graus, aí ela tá com o joelho aqui ó, estendido completamente. Aí ela vai, né? Digamos que ela estava aqui com o joelho flexionado a 90 e ela estende o joelho para completar e fechar, né? Fazer a cadeia completa aqui do joelho. O que acontece? Vamos pensar no ciático que está descendo lá da coluna, lá, ó, desde a estrutura da medula e sai, vira a raiz nervosa, né? Passa, vira o ciático e vai vindo aqui por trás. Só de pensar no movimento aí, eu acredito que alguns já sentiram a dor, né? Naturalmente. Se você tentar fazer isso aqui, ó, você vai sentir dor. Assim como as demais estruturas, se não estiverem acompanhando o movimento, o músculo não estiver acompanhando, fáscia não estiver acompanhando, ligamentos e tal, mas digamos que tudo tivesse saudável. Se você não tiver, o nervo ele não tiver a capacidade de acompanhar esse movimento, você vai sentir a dor. Você vai tensionar esse nervo, tá? Da mesma forma, a coluna. Ó. Se eu estou sentado na posição sentado e eu faço uma flexão da cabeça, do tronco como um todo, eu começo a tensionar. Eu tensiono a cervical, depois eu tensiono a região torácica baixa, até tensionar a lombar. E aí, se eu pegar dessa posição, que a gente tem um teste chamado slump test, quando depois eu faço a posição e depois eu ainda estendo uma das pernas, estendo o joelho aqui, aí eu vou testando. Se eu vim fazendo tudo isso aqui, o paciente não sentiu não teve nenhuma dor nervosa, né? Nenhum tipo de obstrução, então eu tenho preservado cervical, torácica alta, torácica baixa, lombar, né? Geralmente a pessoa que tem hernia de disco lombar, na hora que chega aqui, que tensiona, ela vai sentir alguma coisa. Se ela não sentir aqui, quando eu fizer a extensão do joelho, ela vai sentir um ciático. Então, estou fazendo tensão. Então, eu avalio todos os níveis de tensão nervosa aqui da coluna toda, por exemplo, com esse movimento. Tá? Então, ó, o sistema nervoso, gente, ele se alonga. Isso depende da disposição das fibras dele, tá? Ele tem que se alongar. Ele tem propriedades elásticas, ele pode alongar ou encurtar, né, segundo os movimentos, e é um tecido contínuo, tá? Então, a tensão que é feita ali é transmitida através do sistema, por isso que a gente tem aquela dor irradiada. Então, ele se alonga aí, segundo alguns estudos, de 10 a 20% do seu tamanho. Tá? 10 a 20% do seu tamanho. A segunda observação é que uma posição sustentada por muito tempo pode diminuir a vascularização e lesionar a parte nervosa. Se você, por exemplo, né, eu falo para o pessoal assim, se você faz a abdução aqui a 90 graus, você estende o cotovelo e estende punho o máximo que puder e fica mantendo isso forçadamente, daqui a pouco você começa a sentir aqui dormência em algum dos dedos, tá? Porque algum dos nervos, ou mediano, ou radial, ou ulnar, ele está sendo tensionado, talvez ele não esteja com a sua extensibilidade preservada. Naturalmente, você vai começar a ter dormência. Porque uma posição sustentada por muito tempo diminui a vascularização dele. E aí você pode ter uma lesão. Você começa a ter sintomas e se ficar por muito tempo, você tem lesão, tá? Isso pode acontecer. Então, o alongamento dele, esse tecido conectivo do sistema nervoso central, ou seja, pia mater, aracnoide dura mater, né, as nossas meninges lá, e do periférico, né, que é o endoneuro, perineuro e epineuro, eles têm proteção, eles permitem o alongamento até certo ponto, aqueles 10, 20% que a gente falou ali, tá? Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Eles se organizam as fibras dessa forma, até com dobrinhas, porque aqui ele pode ser tensionado até certo limite. Ultrapassando o limite, eu posso gerar lesão, tá?
Então, até certo ponto, ele permitir o alongamento dessas fibras. Tá certo? E com relação à vascularização, se eu permitir, né, esse alongamento, né, uma posição mantida com esse tecido nervoso, ou uma compressão desse tecido nervoso durante muito tempo, eu diminuo ou interrompo o fluxo sanguíneo. Então, por exemplo, ele se alonga de 10% a 20%, ok. Mas, segundo algumas estatísticas, por exemplo, se você manter uma posição sustentada de alongamento entre 7% a 8% da extensibilidade desse nervo, você já tem uma diminuição do fluxo do sangue. Então, corre menos sangue ali no nervo. Aí a pessoa pode começar a sentir sintomas de dormência, de dor, algo do tipo. Se você fizer 13% e manter isso durante muito tempo, você pode interromper totalmente o fluxo sanguíneo daquela fibra nervosa, daquele tecido nervoso. E aí a gente sabe que células nervosas, quando são lesadas, elas podem não se recuperar tão rápido, né? Ou podem nem se recuperar, tá? Que a gente sabe aí. Então, é um tecido que tem que ser preservado ao máximo, por isso que ele tem que ser tratado, tá? Aí, falando do fluxo axoplasmático, é o que acontece lá dentro do axônio, né? A menor célula nervosa que a gente tem lá. Então, esse fluxo do axoplasma ali, do axônio, você tem ali neurotransmissores passando ali, você tem substâncias tróficas e estruturais. Tróficas é de crescimento, né, e nutrição, tá, gente? Esse fluxo acontece em dois sentidos, ou retrógrado ou anterógrado, tá? Se qualquer mecanismo atrapalhar esse fluxo, nós temos uma diminuição da saúde do nervo ali. Pode ser aqueles traumas sucessivos que a gente falou, pode ser a compressão da estrutura, e aí gera aquela tensão neural adversa. E aí você tem uma perda da saúde ali. Então, ele é muito sensível, esse fluxo é muito sensível às mudanças da circulação. Então, se falta circulação por uma compressão, por uma postura mantida durante muito tempo, você vai ter diminuição da circulação, e aí esse fluxo é alterado. Por isso que a sensibilidade se altera. Então, por isso que eu falei, ou compressão ou alongamento excessivo pode alterar uma pressão sobre esse fluxo axoplasmático, e aí você tem uma alteração ali acontecendo. Então, vamos lá. Feito esse apanhado geral aqui, indicações. Neuropatias compressivas, a gente tem indicação. Ler e Dort, né? Que são as famosas aí, a gente tem indicações, tá? Deixa eu lembrar aqui. Estou olhando aqui o livro de vocês. Ah, não. Aqui fala de forma geral as indicações. Aqui eu estou detalhando. Distrofia simpático-reflexa, dores crônicas, disfunções musculoesqueléticas, Dequervem, epicondilites, faceites plantares, espasticidades, tá? São todas indicações. Contraindicações, tumores, lesões medulares, lesões agudas, infecções do sistema nervoso, tipo as meningites, né? Você não faz. Instabilidade vertebral, né? Então, se você tem uma vértebra lá, por exemplo, a cervical que está instável, seja questão óssea, algum tipo de fratura, ou luxação, ou o ligamento que se soltou e aí deixa ela mais instável, a gente não vai aplicar. Gestantes, para gestante a gente não aplica. São todas contraindicações aí que tem que ser observadas, tá? Efeitos. Ele vai ser aplicado, vai reduzir dor, principalmente a dor de origem nervosa, né? Vai melhorar a perfusão do tecido neural, né? Aquele fluxo axoplasmático, a sua nutrição, isso vai melhorar. Você ajuda a reduzir edema do tecido neural, melhora o transporte do axônio, então, o transporte do sinal nervoso fica muito melhor, tá? E você restaura toda essa função neuromecânica e fisiológica das células nervosas, gente. Tá? Então, é uma técnica assim, aparentemente simples,
mas ela vai ter várias e várias e várias funções e efeitos aí para restaurar a qualidade da transmissão nervosa, tá? Na avaliação, é importante saber o mecanismo de lesão, a pessoa está sentindo aquela dor, aquele problema, tal, ela vai relatar muita coisa para você. Aí você vai entender qual foi o mecanismo de lesão. Se de repente é um mecanismo traumático, um mecanismo compressivo, também é importante, né? A gente entender sintomas, área tipo, aí vai ver pontos que estão vulneráveis. Vamos estudar as áreas de inervação cutânea para a gente saber exatamente qual nervo está sendo afetado. As linhas de dor, os tipos de dor. Tem parestesia, tem anestesia, tem hiperestesia, ou alodínia, que é a abolição da sensibilidade. Em qual postura que acontece, em qual movimento, posturas antálgicas, né? Uma postura que ele assume para diminuir o incômodo, entendeu? Então, postura antálgica é aquela postura que a pessoa adquire para doer menos, vamos pensar assim, tá? Então, a pessoa está toda torta lá assim, tá meio cifótica, ombro elevado aqui do lado, tá a cervical meio travada aqui, aí ele fica assim porque dói menos. Porque quando ele tenta ajustar o corpo, ele sente a dor. Então, isso é uma postura antálgica, tá? Disfunção do movimento. Aí a gente vai comparar ativo e passivo. Então, quando a pessoa faz um movimento ativo, por exemplo, daquela mão que ela abriu, o movimento ele acontece normalmente, sem dor, na ADM completa. Aí a gente compara com o passivo. A gente vai pegar e a gente vai tentar abrir a mão dela. Compara, aparecer os mesmos sintomas, os mesmos problemas, as mesmas questões. É importante, tá? Para a gente saber se isso está acontecendo ativamente ou passivamente. Porque se acontece ativamente, a gente pode ter músculo envolvido. Mas quando acontece passivamente, que o músculo não está contraindo, aí pode ser algo articular também associado. Então a gente tem que pensar nessas questões. Aí vamos para os testes. Então, os testes de tensão neural, né, é a base da técnica. Como falei, os testes aplicados são também efeitos do tratamento, tá? Então, se a gente conhece a trajetória de um nervo e as estruturas anatômicas, fica fácil da gente entender as posições. Então, a gente coloca o tecido em tensão, avalia a ADM, tenta reproduzir os sintomas, compara no lado contralateral também, né? E a gente depois vai aplicar isso para tratamento. Então, os testes que podem variar de acordo com a sequência da posição articular, tá? Podem variar, mas a ideia é a mesma, tá? Então, olha só o que eu falei, olha o teste de flexão aqui, cervical passivo. A pessoa está deitada, eu vou levar a cervical dela em flexão. Quando eu faço isso, eu estou testando quem? Região cervical. Tanto as meninges no sistema nervoso central aqui, quanto as raízes nervosas que estão saindo dessa região, tá? Então aqui eu faço o teste. Se eu estigar, digamos que chegou nessa DM que não sentiu nada, opa, então tá tudo dentro do normal. Ah, mas ela fez ativamente. Quando ela fez ativamente, ela sentiu, reproduziu o sintoma. Opa, então tem alguma coisa aí, eu tenho que pesquisar melhor. Pode ser músculo, pode ser, tá? Uma face aderida. Ah, mas a dor foi irradiada, então tem um componente nervoso aí. Deve ter uma compressão nervosa acontecendo. A gente vai tratar. Aí essa mesma posição, eu levo até onde ela sentiu e eu vou aplicar aquela ou a posição mantida, ficar alguns segundos, ou eu vou fazer uma oscilação de leve para fazer essa extensibilidade do sistema nervoso. Então, tudo isso aqui a gente trabalha na prática, tá, gente? A gente testa isso aqui para o ciático, ó. Perna estendida, né? Pé elevado em dorsiflexão também, se necessário. Ele é indolor esses sintomas até 50 graus. O natural é esse. Então, se uma pessoa lá a 40 graus já sentiu muita dor, eu posso ter o ciático afetado. Menos que isso também, pode ser. Então, eu fiz todo o posicionamento e levei passivamente. Se sentiu sintomas antes dos 50 graus, ciático pode estar afetado. E aí eu vou tratar aqui também, tá? Eu posso tratar aqui, ó, com essa posição, levando, continuando a flexão de quadril. Eu posso manter o joelho estendido e ir lá e realizar uma dorsiflexão aqui da ponta do pé, porque vai tensionar do mesmo jeito, tá? Ou até mesmo se a pessoa tiver uma semiflexão de joelho, eu completo a extensão. Posso também fazer isso, tá?
O teste de flexão do joelho na posição pronada, para o nervo femoral, que passa na região anterior, né? Ele passa na frente aqui, né? Na região de quadríceps. Então, se eu trago a pessoa nessa posição aqui, ó, né? Tentando trazer o calcanhar no bumbum, e ela sentiu lá na frente, opa, aí eu vou ter que trazer aqui. Se eu trouxe até aqui e a pessoa não sentiu, eu posso manter essa posição, coloco minha mão por debaixo do joelho aqui e levo ela em extensão de quadril. Aí ela deve sentir. Aí eu vou tratar dessa forma. Tá? O slump que a gente falou para nervo ciático, mas também para testar toda a coluna. Coloca a pessoa, tá vendo? Sentada. Né? Geralmente a gente traz a pessoa mais para a ponta da maca para a gente ficar na lateral dela, não nessa posição que o fisioterapeuta está aqui. A gente traz ela mais para perto da gente. A gente começa com a flexão, bota os braços para trás, tá vendo? Soltos. A gente faz a flexão e aí acho que deu uma quedazinha da internet aqui, mas já voltou. E aí, depois que fez toda a flexão da coluna, eu estendo o joelho e mando ele fazer dorsiflexão aqui, tá? Se ela não sentiu nada, eu libero a cervical, mantenho a postura aqui da inclinação e peço para ela levantar a cabeça. Aí ela deve sentir. Se não sentiu, tá tudo certo para esse lado. Aí a gente volta à posição e repete para a perna oposta, tá? Vai testar o ciático ou até mesmo aqui parte central, tá? Aí tem um passo a passo dele aqui, tá vendo? Começa aqui, ó, a gente vai fazer flexão cervical, posicionamento todo, ó. Primeiro a gente solta, ela solta a postura da coluna, né? Ó, faz tudo, leva lá no máximo, faz extensão, faz dorsiflexão, né? Se não sentiu, a gente libera a cervical. Se não liberou a cervical, não sentiu, a gente flexiona de novo e ela estende as duas pernas. Ou pode até inverter a perna. Ou tem um modo punk hazard aqui, né? Que você tem uma segunda pessoa ainda fazendo mais flexão e levando a perna em extensão. Aí a pessoa vai gritar, vai sentir, tá? É muito comum aqui, ó, depois que fez isso aqui, estendeu, quando chega na extensão de perna, aí todo mundo sente. Praticamente todo mundo sente. Tá? Aí se foi na extensão da perna, na dorsiflexão, é ciático. Se foi aqui numa posição dessas daqui, a gente vai pensar em cervical, torácico ou lombar, tá? Aí tem os de membro superior, que são facílimos de fazer. Eu até tenho, né? Foi semestre passado, foi ano passado, uma aluna estava lá, professor, veio discutir comigo o caso lá da clínica. A pessoa, né, no braço dela, tal, não sei o que, e tem uma dor irradiada, eu não consegui entender, porque eu falei, você já fez teste nervoso para ela? Não. Então você vai lembrar lá de mobilização neural, deu umas dicas para ela, revisa, e aí você aplica quando ele vier de novo. Ah, dito e certo. Aí foi diagnosticou lá para nervo ulnar, e tinha uma tensão neural diversa. 2 atendimentos, a paciente já não sentia mais a dor, porque ela trabalhou a extensibilidade ali do nervo ulnar, pronto, o nervo ulnar estabilizou, né, ganhou extensibilidade novamente, as dores praticamente sumiram, aquela dor irradiada que a pessoa estava sentindo, né. Então, por exemplo, você tem aí, ó, o nervo mediano, aí a gente faz uma sequência de posicionamentos, né, você vai ter a depressão do ombro, faz a rotação externa, supinação, extensão do cotovelo, punho e dedos, abdução e inclinação, você leva todo ele em posicionamento. Depois, videozinhos também que eu vou demonstrar para vocês na prática lá, a gente aprende isso rapidinho. Aí você testa nervo ulnar. A questão, gente, é que essas posições todas têm que ser mantidas. A gente vai mostrar lá no dia da prática que nós temos que fazer cada posição e nós temos que sustentar essas posições, porque são posições pensadas exatamente para tensionar esse nervo mediano. Da mesma forma, ó, para o radial, a gente vai fazer todo o posicionamento para poder fazer o teste para o nervo radial. E depois também tem para o nervo ulnar. Tá? Então você tem toda essa sequência aí.
Aqui tem um videozinho mostrando alguns desses testes. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar porque aí, pelo menos depois na gravação, dá para... Beleza. Então, gente, eu vou só até aqui, porque depois aqui tem um outro slide que não é para a nossa aula, não, tá? Mas, enfim, então finalizamos aqui, de forma geral, a nossa atividade, tá? Nosso assunto aqui. Beleza. O que eu preciso que vocês façam? Preciso que vocês leiam a unidade 4, tá? Depois eu vou salvar esse material aqui, tá? Eu mando para vocês terem uma leitura. E vocês leiam, façam as atividades lá. Caso de dúvida, pode mandar as dúvidas para mim, para tirar lá no grupo. Beleza? Vamos aos recados finais aqui. Vou finalizar a gravação e vamos aos recados finais.